A arrecadação e a administração dos recursos públicos são os assuntos de um encontro que acontece hoje e amanhã aqui em Vitória. Participam secretários de finanças de várias capitais do país. Aqui no estúdio, Guilherme Miller, presidente da Associação Brasileira das Secretarias das Fazendas das Capitais, também secretário municipal de Fazenda de Cuiabá, e o Alberto Borges, secretário municipal de Fazenda aqui de Vitória. Bom dia aos senhores, obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Bom dia. Seu Guilherme, a gente ouve muitos municípios aqui do Espírito Santo reclamando queda na arrecadação, alguns até no vermelho. Isso acontece em todo o país? Acontece. Bom dia a todos. Decorrência da desaceleração da atividade econômica no país. Os municípios dependem, a maioria dos municípios depende das transferências que a União faz e que o Estado faz para compor a arrecadação do município, que é o FPM e o ICMS. O FPM é basicamente IPI, Imposto de Renda. Então, FPM, Fundo de Participação do Município. Dos municípios, que na média os municípios recebem cerca de 60% de transferência, dos quais o FPM é fundamental. E o FPM é baseado, me perdoe, no IPI? IPI, Imposto de Renda. E no se cai a arrecadação desses impostos? Quando o governo desonera o IPI para compra de veículos e a atividade econômica está diminuindo, ou seja, está vendendo menos veículos, você arrecada mais e os municípios recebem menos. Quando recebem menos, falta dinheiro para as políticas públicas. É evidente que esse é o problema. Além de que os municípios já compõem a parte menor da arrecadação do país. E no município que estão os problemas. Então, a arrecadação do município sempre é pequena e, nesse momento, nós passamos por uma desaceleração da arrecadação. Isso gera uma série de problemas. Então, quando o governo desonera, deixa de cobrar IPI, quem paga a conta é o município, principalmente quando não há compensação no aumento da venda. Nesse momento o IPI, a diminuição do IPI não está significando aumento de venda de veículos. Entendi. Quer dizer, então isso significa que nós vamos arrecadar menos. Quer dizer, nós prevíamos arrecadar, os municípios previam arrecadar e não vão realizar. Ou seja, não vão realizar aquilo que estava previsto fazer nos municípios. Alberto Borges, secretário municipal de Fazenda aqui de Vitória. A situação é assim em todo o país. No Espírito Santo é mais difícil? Bom dia, Vanella. No Espírito Santo a situação é um pouco mais delicada, em função do baque que o sistema Fundap registrou em 2013 e está registrando em 2014. Então, além dessa situação narrada pelo Guilherme, a gente tem esse agravante do Fundap que torna a situação dos municípios capixabas ainda mais delicada. Uhum. Nos parece, nós que somos leigos, assim, até uma certa contradição. Terça-feira a gente mostrou aqui um impostômetro no centro de Vitória que chegou a 1 trilhão. E chegou bem antes a esse valor do que no ano passado. No passado foi no final de agosto, começo de setembro. Esse ano já se arrecadou mais. Por que falta dinheiro para o município se arrecada mais imposto? Primeiro que o bolo maior é da União. E segundo, previa-se chegar mais cedo ultrapassando esse 1 trilhão. Quer dizer, é natural, até por conta da inflação que existe no país, que você vai arrecadar mais. Quer dizer, o impostômetro te indica um número que não é verdadeiro. Quer dizer, você tem que comparar em termos reais. Em termos reais é descontar a inflação, porque todos os tributos têm uma vinculação com a inflação. Ou seja, a correção monetária já eleva a arrecadação do tributo, que isso não significa muita coisa, é apenas compensando. Na verdade, esperava-se chegar... A maior parte fica com a União. Sim, a União chega... o município só fica com 14% daquele impostômetro. Quer dizer, na verdade, é uma campanha natural de você demonstrar para a população que nós pagamos muito tributo e queremos receber melhores serviços. Está certo. Mas o número em si não significa muita coisa. Quer dizer, nós pretendíamos chegar mais cedo nesse 1 trilhão e não chegamos. Então significa que nós estamos arrecadando menos. Agora, para o cidadão parece ainda muito mais difícil, porque ele tem a inflação e continua pagando o imposto. Exatamente. E o imposto que aumentou e que está transferindo é decorrência dessa inflação, que é muito ruim. Nós não precisávamos chegar numa situação dessa, quer dizer, arrecadação diminuindo em termos reais, e a população ainda pagando mais pelos produtos. Alberto, secretário municipal de Vitória, ainda que o município tenha uma queda na arrecadação e que a União fique com a maior parte, a União também ajuda os municípios em alguns serviços essenciais. Aí eu digo o Programa de Saúde da Família, a questão do ensino, das creches. Por que ainda assim os municípios não conseguem? Essa ajuda não é suficiente? Não é. Quer dizer, toda a política pública, né, de base no país, seja na área de saúde, educação, assistência, é feita pelo município. A parte da União no financiamento dessas políticas é muito pequena, né? E retomando um pouco o tema que a gente estava discutindo com o Guilherme, o problema é todo o seguinte: a arrecadação cresce, mas cresce, aí você estava falando, em termos nominal. Assim, corrige a inflação.
problema todo está colocado é que é o baixo dinamismo da economia. Se a economia estivesse numa situação de baixo crescimento de curto prazo, né, a situação seria mais tranquila. O problema é que o que está se colocando é uma perspectiva de crescimento, de baixas taxas de crescimento a médio prazo. Né? Ontem mesmo, os jornais noticiavam que as lideranças empresariais do país têm uma expectativa de baixo crescimento. Né? É o que a gente costuma dizer, né? Quem não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Quer dizer, se a economia não cresce, os impostos não crescem. O problema é que o gasto público ele é permanentemente pressionado a crescer. Quer dizer, toda vez que você coloca uma escola nova ou uma unidade de saúde nova, né, o custeio que vem associado a esse investimento é extremamente pesado. A gente viu, por exemplo, a nossa reportagem sobre a estrutura que o município dispõe, por exemplo, de controle do tráfego no município. Uhum. Isso é uma atividade extremamente custosa, né? Todo parque passa por modernização e isso traz associado a um custeio maior da atividade. Tá certo? O que os senhores pretendem discutir, os senhores são secretários de Fazenda das capitais, para tentar melhorar isso? A gente vê os senhores falando dessa dificuldade dos municípios, em contrapartida, a gente ainda vê câmaras municipais de vereadores com gasto também, que nos parece muito assim, desproporcional a essa dificuldade. Só olhar a Câmara da Serra, aqui em Vitória, o gasto que a Câmara tem. A Serra é só um exemplo. Como é que vocês pretendem lidar com isso também? Mário, é isso que a gente discute. A Abrache é uma associação que tem mais de 30 anos. Quer dizer, ela congrega todos os secretários de Fazenda da capital. E nós fazemos 4 reuniões por ano. Nós estamos aqui em Vitória com 20 secretários de capitais confirmados. Que agora às 8 horas a gente começa o trabalho. A associação tem esse papel de fazer exatamente essa discussão, trocar experiências. Não é só problema da atividade econômica, é problema de gestão tributária, das experiências exitosas que todos adotam. Vitória agora o Alberto está me dizendo que vai implantar a nota de serviço premiada, não sei se vocês estão fazendo assim aqui, mas isso tudo é fruto de uma discussão que acaba nascendo dentro da Abrache. Essa questão a Câmara é uma obrigação constitucional. Sabe aquela história? Sim. Você arrecadou, aqui em Vitória, tem que passar no máximo 5%. E esse no máximo vira normalmente a realidade. Quer dizer, então, e quando aumenta a arrecadação, aumenta os recursos para a Câmara. E lhe parece um gasto desproporcional? Normalmente exagerado. Mas aí é uma transferência que o município faz para a Câmara com uma obrigação constitucional. Aquela história, você não pode muito discutir isso. Uhum. Claro, você tem que conversar com a Câmara, que você vai ver se consegue passar menos. Mas é uma realidade isso, Mário. Esse encontro é hoje e amanhã aqui em Vitória com secretários de Fazenda das cidades, das capitais do Brasil. Deixa eu agradecer ao Alberto Borges, secretário de Fazenda aqui de Vitória. Muito obrigado, Alberto, mais uma vez por ter vindo ao Bom Dia. E também ao Guilherme Miller, presidente da Associação Brasileira das Secretarias das Fazendas dos Municípios. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia, Espírito Santo.